Senhor Jesus, mestre, amigo, luz na nossa caminhada. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, a te buscar, ao darmos início a mais um encontro de estudos da Estrada de Damasco, Senhor. Sê conosco, Senhor, olvidando as nossas imperfeições, as nossas faltas, para que possamos beber dessa luz, Senhor, compreendendo assim os estudos da noite, para que eles possam, Senhor, nos auxiliar na nossa jornada terrena, para que possamos, Senhor, empreender um esforço maior na transformação em homens de bem, Senhor, que é o nosso propósito e que a doutrina espírita nos favorece e nos faculta. Para tanto, precisamos senti-lo em nós, Jesus querido. E é isso que te pedimos. Sê conosco, em todos nós aqui presentes, naqueles que ainda vão chegar, e em todo o planeta, Senhor. Que as suas vibrações de amor e de paz possam envolver cada criatura por esse mundo afora, Senhor. Permanece, pois, conosco, Senhor, abençoando o nosso estudo dessa noite. Muito obrigada. Que assim seja. Então, gente, é só para a gente lembrar no início, André, que é importante, se a gente quiser contribuir, fazer perguntas, levantar a mãozinha lá no virtual, quem está com o celular, clica nos 3 pontinhos que está escrito lá, bate-papo, levantar a mão, tá? E deem suas contribuições aí, pode fazer bastante perguntas, né, André? Então, o tema hoje, a responsabilidade de ser espírita, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Sede Perfeitos. E o André que vai fazer o nosso estudo da noite. É interessante que o momento da minha, dessa música do Homem de que tem tudo a ver com o tema da nossa noite, fomos envolvidos por um abraço e nos emocionou bastante. Então, como dizíamos, a espiritualidade, ela sempre nos está presente nos momentos sempre de dificuldade, de dor. E por isso trouxemos esse tema da responsabilidade de sermos espíritas. E conta-nos Chico Xavier, através de Carlos Barcelli, que na década de 60 ele fora abandonado, um amigo muito querido, e ele se entristeceu bastante. Esse amigo havia abandonado, levado também consigo as suas reservas, ali deixando totalmente desequilibrado emocionalmente. Ele sentou-se então à soleira da sua janela, da sua porta, e ficou pensando se voltar para Pedro Leopoldo, o que ele poderia fazer. Mas ele sabia que se voltasse para Pedro Leopoldo, muitas dificuldades, muita dor, tinha deixado com os seus familiares, então ele não queria voltar. Até que nesse momento apareceu um espírito e disse assim para ele, diz ele, Chico, que era um espírito de luminosidade tamanha, tão grande, que sabia que era superior a de Emmanuel. E falou assim, Chico Xavier, começou a perguntar para ele coisas sobre a passagem da vida dele. E perguntou, Chico Xavier, quando você ficou órfão, 4 anos, você teve mágoa do Senhor? Ele disse, não, eu nunca tive mágoa do Senhor. Quando você foi morar com a sua madrasta e era espetado com garfo, era maltratado, apanhava, você teve mágoa do Senhor? Não, eu nunca tive mágoa do Senhor. O Senhor sempre soube o que era melhor para mim. Quando você ficou órfão pela 2ª vez, você teve mágoa do Senhor? Não, eu nunca tive mágoa do Senhor. Quando você teve que abandonar os bancos escolares para ajudar no sustento da sua família,
você teve mágoa do Senhor? Ele disse, não, eu nunca tive mágoa do Senhor. Então agora que o seu amigo tão querido o abandonou, você teve mágoa do Senhor? Ele disse, não, eu nunca tive mágoa do Senhor. O Senhor sempre soube o que é melhor para mim. Nisso ele disse que o espírito sumiu e como se tivesse alcançado uma alta esfera, ele volta e aparece para Chico dizendo, pois então, Chico Xavier, de hoje em diante, determina o Senhor que nada mais venha lhe faltar. Então vejamos a grandiosidade desse espírito que esteve entre nós. Uma determinação direta de nosso Mestre Jesus para que nada viesse faltar a este irmão. E qual o exemplo maior que nós tivemos na nossa doutrina que Chico Xavier? Um exemplo de amor, um exemplo de dedicação, um exemplo de comprometimento com esta doutrina de luz. E aí a gente vê o quanto somos pequeninos, mas que também somos abençoados de ter o conhecimento desta doutrina do Evangelho de Jesus, desta doutrina de luz que nos encaminha, nos conduz para sermos melhor, para sairmos dessa existência um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Então, para ilustrar a nossa palestra de hoje, vamos ler uma página que tem tudo a ver com o que nós procuramos colocar em prática no nosso dia a dia. A Religião dos Espíritos, intitulada Doutrina Espírita. É uma mensagem de Emmanuel. E Emmanuel, nessa mensagem, Emmanuel sempre traz o ensinamento como num geral, mas essa mensagem específica é para nós, é para a doutrina espírita, é para nós espíritas. E ele... Vê se consegue liberar a câmera para mim, Patrícia, para ver se eu consigo. Aperta aí para iniciar o vídeo. Isso. Isso. Então, se ficar ruim, eu apago de novo. Então, Emmanuel ele sempre teve essa conduta de trazer para nós, né, um ensinamento no geral, mas essa é específica para nós. Da mesma forma que às vezes ele ensina com amor, ele ensina com seriedade, ele ensina com um aspecto mais sério. Lembramos também de Chico, quando o irmão dele desencarna e a esposa do irmão vai ficar internada numa casa, um hospital, e ele fica cuidando do filho, do seu sobrinho que era doente mental. E começa a chorar. E Emmanuel aparece para ele e diz assim, por que você chora, Chico Xavier? E ele fica assustado, como que o mentor não sabia do que ele estava passando. Meu irmão, a esposa dele está no hospital, e o sobrinho aqui precisa de ajuda. Por que eu choro? E Emmanuel fala assim, Chico Xavier, eu nunca vi você chorando por tantas outras famílias que estão no hospital, que estão doentes, que perdem um ente querido. Chico Xavier. A família Xavier não é mais importante que a família Silva, que a família Oliveira, que a família Souza. Então, ele passava esses ensinamentos para Chico, às vezes dessa forma, como eu disse certa vez, para que morresse com educação no episódio do avião, como nós conhecemos. Então, essa é uma página que nos dá um saculeiro de comportarmos em relação à doutrina espírita. E ele começa assim, toda crença é respeitável. Como quer dizer que toda religião tem seu valor. Que a gente não deve ter preconceito nem apontar nem delas. Ele começa, toda crença é respeitável. No entanto, buscar a doutrina espírita, não negue a fidelidade. Buscamos a doutrina espírita, precisamos ser fiel a ela. Porque a gente só é fiel àquilo a quem nós amamos. Então, precisamos ter esse compromisso, essa fidelidade. E quando nós somos fiel à doutrina, nós nos comprometemos a colocar em prática
todos os seus ensinamentos. E será que estamos sendo fiel a essa doutrina? Porque quando conhecemos a doutrina, nova criatura temos que ser, como diz nossos irmãos evangélicos. E aí lembramos de Paulo de Tarso, que no caminho de Damasco, na entrada de Damasco, aquele sol surge, vem crescendo, ele cai, e aquela luz se transforma num ser, e ele vem saber que é Jesus. E aí cai compulsivamente e pergunta: o que queres que faça? E Jesus diz apenas: entra na cidade, e lá será dito o que você deve fazer. 3 dias na escuridão total, sendo abandonado pelos amigos em Damasco. Até que entra um homem, um ser. E diz assim: quem é? Ele pergunta: quem és? E aquele homem diz: Paulo. Saulo ainda era Saulo. O homem que você viu na entrada de Damasco. Pede que eu venha aqui, para que seja batizado numa nova doutrina. Ele não reconhece a voz e pergunta: quem sois vós? Ele diz: eu sou Ananias. Aquele mesmo Ananias que estava indo em Damasco para matar, para assassinar, que tinha destruído o seu sonho de mocidade junto com Abigail. Era a ovelha perseguida, indo buscar o lobo feroz. Ele entra em prantos, se ajoelha, e Ananias diz a ele: em nome do Todo-Poderoso, eu te batizo para essa nova fé. Em nome de Deus, eu quero que veja novamente. E aí sim, Paulo fala assim: se for da vontade de Jesus que eu veja, servirei os meus olhos e os meus braços para o serviço cristão. Então, houve essa transformação. Isso é uma fidelidade, de levar a doutrina do Evangelho de Jesus a todos os cantos. E nós sabemos que daquele momento em diante, Paulo passou a ser o 13º apóstolo de Jesus. Hoje, agradecemos a Paulo, apóstolo dos gentios, todo esse conhecimento. E aí, Emmanuel continua: toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Todas as religiões têm os seus fenômenos espirituais, mas a doutrina espírita nos ensina o beabá desses fenômenos mediúnicos. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina pode guiar-te na solução dos problemas, do destino e da dor. Ou seja, meus irmãos, vivemos num momento em que o mundo todo o planeta está envolvido numa energia de tristeza, numa energia pesada, numa energia de morte, onde muitos familiares perseguiram, querendo ter o benefício de poder estar ali velando o seu ente querido. Mas não pôde, por conta dessa doença que está assolando o nosso país. Ou seja, a doutrina espírita nos explica todos os problemas do destino. Nós sabemos o porquê dessa situação. O planeta em que vivemos passa por um processo de modificação. Deixaremos de ser um planeta de dor e de sofrimento para um planeta mais sublime, para um planeta de regeneração. Então, cabe a nós, a nossa responsabilidade é poder verbalizar essa doutrina de luz, ensinando e mostrando para todos esses irmãos que perderam esses entes queridos, dizendo que a imortalidade da alma existe, que Deus não abandona os seus filhos, que tudo está certo. A doutrina espírita, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com os nossos irmãos encarnados, mesmo aqueles que não estão debaixo do mesmo dogma religioso que nós, é a divulgação. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação.
Então ele nos explica os problemas do destino e da dor. E ele continua: toda religião auxilia, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Deus, em sua infinita bondade, jamais condena um filho ao inferno eterno. E ele vem dizendo aqui que somente a nossa consciência, ela nos culpa, ela nos condena ou nos absolve. Nós somos os nossos próprios juízes. Não haverá, depois da nosso desenlace, um promotor, um júri. Nós seremos o nosso juiz. Porque, sim, sempre teremos um advogado de defesa, que é nosso Pai. Aí ele continua: toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Ou seja, a doutrina espírita nos esclarece que o diabo, ser simbólico, não existe, mas que existem irmãos que ainda se comprazem no mal e que por conta disso estão em desequilíbrio. E a doutrina vem nos dizer que são nossos irmãos, não são nossos inimigos, eles não são maus, eles estão momentaneamente em desequilíbrio. Conforme diz, né, o mal não é a ausência do bem, porque a ausência do bem pressupõe que Deus não é onipresente. E como se Deus está em todo lugar, o mal ele não existe por si só. É o desconhecimento do bem. E continua: toda religião fala de penas e recompensas. Toda religião fala de penas e de recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Olha, meus irmãos, olha o nosso compromisso de, nessa existência, ter tido o privilégio, com certeza, pela misericórdia divina, por espírito atrasados que somos, de dizer: meu irmão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém sofre por acaso. Tudo tem um porquê. Se hoje você está passando por determinado problema, se hoje você vem sem um membro, se hoje você está cego, não é Deus que está te punindo, não é Deus que está trazendo uma dor para você, é você mesmo que suplicou a esse Pai, a misericórdia divina, um resgate para ficar quite como a lei. Ninguém sofre se não tiver um porquê. Como diz o nosso irmão Berlim, para cada devedor sempre vai haver um cobrador. É a justiça divina fazendo com que nós fiquemos quites com a lei de justiça e de amor. E aí ele continua: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Então, Emmanuel aqui vem pedir para que dignifiquemos esta doutrina de luz, para que possamos fazer o nosso papel. Conforme disse Jaqueline, que nós não sejamos o carteiro, mas que sejamos a carta viva desse evangelho de luz de Jesus. É por isso que somos espírita, porque talvez já tenhamos falhado, e Deus, na sua misericórdia, nos coloca com o conhecimento da perfeição, do caminho a seguir para sermos perfeitos. Só que esse conhecimento não pode ficar enterrado. Ele tem que se multiplicar. Ele precisa ser multiplicado para toda a multidão. E agora ele diz: espírita deve ser o teu caráter,
ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Olha, meus irmãos, vou repetir. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajustes depois da queda. E aí a gente nos lembra de Maria Madalena, que quando viu a pregação do Mestre, dizendo que havia um mundo novo, havia uma salvação para os homens, aquilo lhe tocou e ela ficou irrequieta. Aquilo que tinha valor para ela já não significava mais nada. As joias, o dinheiro, né, os perfumes, as noites, não tinha mais valor. Até que numa noite em que ela estava totalmente sem saber o que fazer, tomou uma embarcação e foi até Cafarnaum encontrar esse Jesus, porque ela sabia que estava na casa de Simão Pedro. Quando chegou perto à casa, teve dúvida, não sabia o que fazer. Entro ou não entro? Quando ela abriu a porta, sabia que ali dentro teria pessoas que a conheciam, mas Jesus a encontra sorrindo, como a dizer: vem, Maria, eu te esperava. Sabia que tu virias. Ela sentou-se, esperou o momento certo. E quando teve oportunidade, disse: Senhor, escutei a boa nova do teu evangelho. Queria ser uma de suas ovelhas. Será que Deus me aceitaria? E Jesus diz para ela: levanta seus olhos, Maria, porque escutaste a boa nova de Deus Todo-Poderoso. Acaso acha que meu pai abandonaria uma de suas ovelhas? Onde o amor de nosso pai? Nunca viste uma casa velha florescer? Desde aí, Maria, a pecadora de Magdala, passou a ser um novo ser. Uma nova postura de caráter, mesmo estando em queda. Por isso que diz: espírita deve ser o teu caráter, mesmo que ainda encontre-se em reajuste depois da queda. E Maria vai morar no Vale dos Leprosos, levando a boa nova de Jesus até o momento em que a morte se aproximava e ela quis ver novamente a mãe de Jesus. E lembrando que foi para ela que o Mestre apareceu pela primeira vez. E nos diz Emmanuel que foi a maior transformação moral do Evangelho. Porque a luta consigo mesmo, abandonar as riquezas, as noites, toda aquela pompa, a maior transformação moral do Evangelho. Maria Madalena. E Emmanuel continua: espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Meus irmãos, quem de nós não tem problemas? Quantos de nós não passamos dificuldades? Não perdemos irmãos, primos, amigos, parentes, desemprego, saúde. A nossa conduta, não somos perfeitos, mas o verdadeiro espírito é aquele que se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para superar as suas más inclinações. Esses somos nós que lutamos todo dia, a todo instante, vencendo um dragão, a cada instante, a cada dia. E aí, Emmanuel continua: espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Meus irmãos, é o esforço que fazemos em superar as nossas más inclinações. Nós sabemos quem somos,
Nós sabemos o que somos, mas isso não nos tira a divindade, Deus, que está dentro de nós, que faz com que acordemos todo dia, num dia de 24 horas, para que tenhamos as oportunidades de ser melhor, lutando contra as nossas imperfeições. E aí lembramos de uma outra passagem do livro Momentos de Ouro, quando, no plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes estava ali consolando naquele momento final, e chega um companheiro e fala com ele com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara. No ambiente espírita, estou cansado de tanta falsidade. Falo de mim mesmo. Eu dou o meu exemplo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço frequentemente caído em maledicência, cobiça. Não venci a desconfiança. Eu tenho vaidade, eu sou orgulhoso. Eu articulo forças contra o meu próximo. A ambição mora comigo. A maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso, Bezerra, declarar-me espírita, assim com tantos defeitos? Será que eu realmente sou espírita? Será que eu tenho condições de ser chamado espírita cristão, sendo possuidor de tantos defeitos, de tantas falhas? E Dr. Bezerra de Menezes, o venerando orientador espiritual, responde: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Doutor Bezerra de Menezes, dizendo que tinha todas essas mazelas e que era espírita cristão. Doutor Bezerra de Menezes, que foi convidado para uma esfera superior, mas que por nós preferiu ainda ficar por mais um tempo na crosta. E o irmão fala assim, ué, como assim? Perfeitamente, meu irmão. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe um porém. E eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr na direção de todas elas. Agora, que sou cristão espírita, faço força para fugir delas. E sorrindo disse, veja só, há muita diferença. Então, meus irmãos, tudo isso que esse irmão disse a doutor Bezerra de Menezes, nós nos enquadramos, somos tudo isso, de tudo isso um pouco. E a espiritualidade superior, doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, vem dizendo que também é assim, que essas qualidades também ele possui. Só que hoje ele faz um esforço para ir na direção contrária a essas dificuldades, a essas situações. Então, meus irmãos, assim somos nós. Todo dia vocês podem ficar atentos, em estado de vigília. Vocês vão perceber que sempre vai aparecer uma situação para mostrarmos o quanto somos merecedores para ser chamados de espírita cristão, que uma é uma outra coisa, é uma só. No dia de 24 horas, teremos oportunidade de perdoar, de agradecer, de dizer um vá com Deus, de dizer Deus está convosco. Não esqueça, Deus tudo sabe, tudo vê. Quando você começar a pensar em retribuir o mal de um familiar, de um ente querido, que às vezes, pela ignorância do conhecimento que você tem, relembre que você é possuidor desta doutrina de luz, da luz do Evangelho de Jesus.
Nós não podemos cometer os mesmos erros que aqueles que não têm o privilégio de ter a doutrina como consolador. Mas isso não nos torna perfeitos. Conforme disse, irmão, nós somos ainda atrelados a esses vagões de imperfeições. Mas o principal é que nós, pelo menos, já estamos nos esforçando para seguir em direção à perfeição, à luz. E Emmanuel conclui de uma forma brilhante. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. A doutrina do Cristo, a doutrina espírita, a doutrina do Evangelho de Jesus é o aperfeiçoamento moral em todos os mundos, em todo o universo. Não é só para o planeta Terra, mas para todo o universo, para todas as galáxias. A lei de Deus é universal, é o aperfeiçoamento moral. Porque somente nos aperfeiçoando, esse aperfeiçoamento moral, nós nos ligamos com a espiritualidade. Já estou terminando, Carminha, e aí você fala. E agora o fechamento. Guarda na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Olha, meus irmãos, é a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. A doutrina espírita é um talento que Deus colocou em nossas mãos nessa existência. E é o que fazemos nós? Multiplicamos como fez o que recebeu 5, o que recebeu 2? Ou enterramos como aquele que recebeu 1? E ele conclui aqui dizendo, dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar contas. É mais ou menos assim, meus irmãos. Você tinha a chave de todas as questões da vida. Você tinha a solução dos problemas. Você tinha a solução do entendimento de todos os problemas. E por que você não ajudou o seu próximo a solucionar, a explicar o porquê do sofrimento, a explicar o porquê de tanta dor? Por que você não fez isso? São talentos que Deus coloca em nossas mãos. Para que o objetivo principal, por isso que diz que a caridade maior é a divulgação, mas a divulgação individual nossa é um compromisso de cada um de nós, porque prestaremos contas. É a nossa bengala de sustentação para que nos mantenhamos de pé, mas que para que também possamos colocar os irmãos que estão ao nosso redor de pé também. Porque, como diz uma outra mensagem de Emmanuel, a cruz do Cristo foi a do sacrifício para que nós alcançássemos a evolução. A nossa cruz é a luta conosco mesmo, é a luta de nós mesmos. Então é todo dia vencendo um dragão. Ah, se a minha mãe, ela me magoou, perdoe. Se o seu pai lhe ofendeu, perdoe. Eles não sabem o que você sabe. Se o seu filho, a sua avó, a sua sogra, o seu sogro, eles não têm o entendimento que você tem. Por isso a responsabilidade de sermos espírita. Nós, a humanidade tem 2 olhos. Brincando, podemos dizer que nós temos 3 olhos. Nós enxergamos um pouco além. Não, isso não nos torna melhores. Não. Mas nos torna mais responsável. Nos torna mais devedores, que muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós precisamos ter esse comprometimento com essa doutrina. Carmen. Enquanto você falava, André, foi me surgindo uma comparação aqui, uma ideia de que
nós, né, espíritas, calcetas, repetentes nesse educandário de almas que é o planeta Terra, né, nessa escola de almas, a gente vinha por aí repetindo a lição, repetindo, sem aprender nada, e de tanto repetentes, recalcitrantes que somos, recebemos a bênção dos nossos mentores espirituais, aqueles espíritos amigos que endossaram a nossa encarnação, que nos recomendaram a um curso intensivo de transformação moral, que é a matrícula na doutrina espírita. Então, quando a gente encontra a doutrina espírita no nosso caminho, essa bênção, essa luz, esse farol que clareia a nossa caminhada, a gente precisa aproveitar essa chance, porque nos comprometemos antes de chegarmos aqui. Porque somos espíritos endividados além. Porque quem é que precisa dos melhores professores, se não os piores alunos? Já aprendemos isso. Por sermos os piores alunos. Aqueles que mais tiveram que repetir as lições, nos foi dada a bênção dessa doutrina maravilhosa. E o exame de conclusão final, né, as provas, são a aferição da nossa caminhada, do quanto de divulgação, como você diz, que a gente fez pelo exemplo. E o exame de conclusão final, que a banca é tendo da nossa própria consciência, é que vai nos dizer se nós aproveitamos o tempo ou se nós desperdiçamos. E como é que nós vamos chegar lá diante daqueles irmãos que nos recomendaram para esse curso intensivo de transformação de almas. Verdade, Caminha. Verdade. A responsabilidade, eu sempre penso, falei, meu Deus do céu, esse conhecimento que temos, que adquirimos com essa bênção da doutrina espírita, ele não pode ser guardado. É lógico que as pessoas, às vezes, não têm a paciência de nos ouvir. E a gente também não pode querer impor a doutrina. Mas quando vierem bater a nossa porta, que tenhamos sempre esse coração aberto do Evangelho de Jesus, embasado na doutrina espírita, dizendo, Jesus está vivo dentro de você, meu irmão. Tudo está certo na sua caminhada. Dei graças a Deus, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Jaqueline. Jaqueline. Liga o microfone. Uma coisa que eu achei muito interessante, né, ouvindo os exemplos que você trouxe, de personagens, né, da história cristã que nos chamaram a atenção, né, nesse período todo, nesses estudos que a gente faz. Exemplos assim que a gente fica pensando, meu Deus, eu não vou conseguir chegar nesse patamar, né? Quando você conhece a história de Chico Xavier, você vê que desde criança ele já tinha todo aquele espírito preparado, né? Não foi uma transformação como a de Paulo. Mas, né, Paulo e Madalena, no caso você trouxe dois extremos, né? Paulo e Madalena, trouxe Chico Xavier e Bezerra. E aí a gente fica pensando, né? Pô, eu estou muito mais lá para Paulo, para Madalena, do que para Chico Xavier e Bezerra. Na nossa condição, né? Se a gente for se avaliar, ou estou lá no meio termo, né? Então, e uma outra situação é a questão da passagem do homem de bem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só ligar aqui minha bateria que está descarregando. Quando você vai ler o capítulo 7, né? Sede Perfeitos. Aí você vê lá uma relação enorme, né? De tudo que precisa para o homem de bem. Se a pessoa chegar na doutrina espírita lendo aquilo ali, você já dá uma
Ah, meu Deus, não vou conseguir isso tudo, não. Isso é muita coisa. E aí, lá no finalzinho, já diz que se conseguisse mais alguma coisa, não termina aqui, não. Tem mais algumas coisinhas. E você fica se questionando, né? Poxa, eu tenho que ser isso tudo para ser um homem de bem? Mas aí, eu penso que a doutrina, como a Carmen trouxe para a gente, quando a gente se matricula, né, nessa escola, é justamente para mostrar para a gente, né, que com a condição da reencarnação, você não sabe quantas vezes você vai precisar retornar para poder chegar naquele patamar, mas que a gente vai chegar, né? E é essa certeza de uma hora a gente alcançar e todo esse esforço que a gente precisa fazer é que nos impulsiona e que nos fortalece, né? Mas é bem interessante assim quando a gente pensa nessas condições, né, desses personagens que você trouxe. Mas essa distância, ela não é tão longa. Porque é para a eternidade, como diz André Luiz, um século, um dia. Nós, pelo menos, já estamos vivendo na razão e estamos caminhando para essa perfeição. E conforme você disse, né, nessa passagem do homem de bem, que lá no final, né, muito bem lembrado por você, falou assim, aqui não estão enumeradas todas as qualidades. Mas se você fizer isso, já está no caminho de adquirir as outras. Porque mais embaixo, no item 4, falando sobre os bons espíritas, ele diz, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O espiritismo leva os resultados acima expostos, ou seja, do homem de bem. Então ele vem dizendo que você tem que compreender, você tem um entendimento. Tudo bem, mas precisa sentir. Né? Um anjo, ele tem duas asas para se manter o equilíbrio, o intelecto e o amor. Então, você bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o amor, né? Você vai se tornar um espírita cristão, como ele diz, o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, se a gente já se matriculou, conforme você diz, nessa escola, louvado seja Deus, graças a Deus, porque hoje a gente tem um entendimento de todo esse turbilhão, mas a nossa responsabilidade como espírita cristão, como cristão espírita, conforme diz, é uma só coisa, é essa divulgação. E se mostrar para aqueles que nos olham essa conduta. O verdadeiro espírita, como disse o texto, é a conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Quem mais? Tem Eliane e Marcelo. E Dona Regina. Eliane, ativa teu som. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Esse tema, ele é maravilhoso, né? E ele nos Nossa, Eliane. Tá dando eco horrível. É porque o Marcelo está perto. Tem que pedir para ele desligar o microfone dele. Não, o dele está desligado. Eu acho que agora vai parar. A doutrina, ela se mantém sempre atualizada por conta dessa conexão com a espiritualidade. Então, ela vai nos ofertando com os seus ensinamentos, com o seu aprendizado, através do tríplice aspecto, a ciência, a filosofia e a religião, à medida que nós estamos preparados. Olha que maravilha! Não ficou aquela coisa engessada, aquele ensinamento e pronto. Não, porque além das obras básicas, vem as obras subsidiárias, que vai nos ensinando, vai nos norteando, vai mostrando para a gente o passo a passo de como nós precisamos fazer esse processo de progresso moral, de nos transformarmos no homem de bem, vai nos mostrando o caminho, cada vez de uma forma melhor, à medida que nós estamos preparados para receber esse ensinamento. Não é? Agora, conforme nós estávamos falando, já de algum tempo para cá, através das obras psicológicas de Joana de Ângeles, por exemplo, que tanto nos norteia nesse processo do autodescobrimento, da individuação. Então, realmente,
É muito maravilhosa essa doutrina. Ela é completa. Verdade. Só Verdade. isso. Marcelo, ativa seu microfone. Pode falar, Marcelo. Ok. Quando o André estava falando, Jaqueline estava falando sobre lá, né? Aquele que chega, né? E lê logo o capítulo 7 de todas as virtudes. E aí eu fiquei pensando o seguinte, olha, eu acredito, não acredito muito em mim não, mas eu tenho maior confiança em Jesus, entendeu? Porque se ele falou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá, tô nessa, entendeu? Eu confio mais nele do que em mim, então eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Eu posso até ser um retardatário, mas não vou ficar para trás. Vamos chegar. Dona Regina, ativa o som da senhora. Peraí. Foi. Caiu, né? Eu fiquei observando e me veio assim, quando Carmen comentou Educandário da Terra, nós estamos matriculados aí, né? Cada dia é uma oportunidade, cada dia é algo que se nos apresenta e nós estamos esperando cada dia, se começarmos a analisar. Um outro ponto que eu achei interessante foi quando você leu o livro A Religião dos Espíritos, André. Isso. Né? Isso. Lá no pedacinho lá, você disse que Maria de Magdala, ela disse assim, ai, encontrei um mundo novo. E também entrei naquela carta viva de Jaqueline. Vejamos, nós estamos matriculados nesse educandário realmente, nesse mundo novo, nessa carta viva, porque dentre tudo isso que nós conversamos, falamos, nós estamos sabendo dessas novidades novas da doutrina. Nós já estamos sentindo e nós já estamos vivenciando. Então, como o Marcelo disse que não vai ser aquela ovelhinha que vai ficar aí perdidinha, eu bem não vou ficar perdidinha. Por quê? Nós nos matriculamos com essa certeza de que quando nosso irmão lá falou Bezerra de Menezes, mas eu também tenho essas mazelas. Quer dizer que nós precisamos entender que nós não temos necessidade de ser um espírito muito perfeito, caminhar nesse educandário da Terra sem mostrar aquelas virtudes, aquela conduta também que você leu aí, que Emmanuel também comentou, né? Seja você a sua conduta do bem, o espírita vai estar andando aí nessa caminhada. Tá muito bem, sabe? Eu acredito assim. Hoje ainda numa reunião à tarde que eu participei, quando a pessoa disse assim, mas a gente é pequenininho, a gente é o zero à esquerda. Como eu tenho assim mais intimidade, eu falei, epa, retire zero à esquerda, retire pequenininho, porque nós não podemos nos achar o pequenininho da história, o último dos alunos e nem um zero à esquerda. Porque se nos foi dada a oportunidade de conhecer a doutrina, nós já somos além do zero à esquerda e além do pequenininho. Não é verdade? Então, vamos comprar esse mundo novo. Não vamos nos preocupar, porque nós já estamos conseguindo e vamos ser as cartas vivas nesse educandário. Nessa carta viva, cada dia, cada minuto, nós vamos ler um pouquinho do que nos diz. Vai a hora que ela vai nos dizer assim, seja a carta viva da paciência.
você está reencarnando para você aprender paciência. Outro momento, tolerância. Outro momento, amor. E assim nós vamos na carta viva do Evangelho. Muito legal. Fiquei feliz. Obrigada. É a mais pura verdade, dona Maria Regina. E aí, vendo o Berlim, né, falando que seremos o retardatário, que Tom Crick ainda abaixo, eu conto com a senhora, sempre reitero, para não nos abandonar com a corda lá no umbral. Mas lembramos também de Emmanuel, que trouxe esta mensagem lindíssima da doutrina espírita e que também teve o privilégio, assim como Paulo de Tarso, assim como Maria Madalena, de viver na época de Jesus, como Públio Lentulus. Só que, diferente de Paulo e de Maria, ele recalcitrou. Porque no momento em que ele vai buscar Jesus para a cura da sua filha, ele vai meio que escondido, vai à noite, e Jesus diz para ele, era para vir durante o dia, para que aprendesse de uma vez por todas a lição do Evangelho. Mas Jesus diz para ele, depois de tanto errar, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, hoje, Emmanuel é Emmanuel. Mas foi lá atrás um senador romano. E por que ele se apresentava para Chico Xavier como senador romano? Porque foi a experiência que mais lhe marcou. Depois veio como escravo cristão, um padre, mas a presença que mais lhe marcou foi quando ele, de certo modo, assim como Pedro, negou Cristo. Então encontras hoje, Emmanuel, Paulo, Públio, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Você pode vir agora ou daqui a milênios. Então, Públio, naquele passado, somos nós. É Jesus falando conosco. Espíritas cristãos, aprendizes, neófitos, encontras nessa existência, nessa encarnação, a oportunidade para a regeneração de toda a sua caminhada. Não que a gente daqui não vai continuar reencarnando assim como aconteceu com Emmanuel, mas hoje é o encontro com Jesus, é o ponto de referência, é o ponto, ou a gente entra na luz, ou a gente continua errando os mesmos erros. André. Oi. A Carminha está com a mão levantada. Pode falar, Carminha. Ativa o som. Desculpa, tá, André, ficar interrompendo, mas é só uma coisinha. Não, mas é assim que é bom mesmo, porque a gente participa e a gente vai falando em cima do comentário do outro. Por favor. Porque a gente falando da dificuldade de alcançar a meta lá do homem de bem, aí eu lembrei de um ensinamento que Joana, inclusive, reforça nesse último livro dela, Vidas Vazias, que ela diz assim que o início da caminhada evolutiva, o aprendizado se faz em progressão aritmética, quer dizer, a gente vai somando conhecimentos, mas na medida em que a gente vai caminhando, que a gente vai fazendo contato com as nossas potencialidades divinas, a evolução ela se dá em progressão geométrica, ou seja, a gente vai somando conhecimentos. E na medida em que a gente vai conhecendo mais, vai se conhecendo, vai assimilando as coisas, a gente passa a multiplicar conhecimentos. Então, a coisa é mais acelerada. Parece muito difícil, porque a gente ainda está no início da jornada. Claro que a gente não é zero à esquerda, mas a gente está no início ainda. Está mais perto da largada do que né, da chegada, né? Mas a gente vai caminhar sim. Verdade, Carminha. E Emmanuel diz assim, o arrepender-se, vez ou outra, é natural. Mas arrepender-se toda hora, todo dia,
é sinal de teimosia e viciação. Então, nós não podemos, não, eu sei que nessa encarnação não dá para mim. Né? Na realidade, aí a gente vai à questão 911, né? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí vem a resposta dos espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitos ficam, que não seja como querem. Então, na realidade, não temos vontade de nos melhorarmos. Não temos vontade de ser melhor hoje do que fomos ontem e de ser melhor amanhã do que fomos hoje. O Berlim, ele sempre costuma dizer, né, faça um organograma do seu dia. Ou não, eu tenho que fazer isso, vai ele ticando, né, dando baixa nas coisas do seu dia a dia. Isso para nos auxiliar, porque somos ainda meio que precisamos de uma orientação, para que a gente não venha deslizar e cair em pequenos erros. Aí vem a questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Ou seja, a gente valoriza aquilo que não tem valor e deixamos de valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado. A partir do momento em que a gente voltar para a espiritualidade, um mundo novo se abre e temos maior entendimento de vida. Né? O Júlio, né? Tem o Júlio Marcelo. O som, Júlio. É muito interessante, nós estamos pegando como referência, né, para nós, o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do homem de bem e elenca, né, alguns requisitos do homem de bem. Mas se nós pararmos, André, para analisar, né, aquela passagem, aquele item, aquela rubrica do capítulo 17, nós vamos perceber que, de fato, nós estamos no primeiro passo daquele elenco, que não estão elencadas todas as virtudes do homem de bem. Mas nós estamos no primeiro passo, que quando nós chegarmos, eu diria, na metade daquele caminho, nós já estaremos para lá do mundo de regeneração. É só a gente parar para fazer um estudo. Aquilo ali é muito mais profundo, está muito mais adiante do que a gente imagina. Né? Então, é bom que se tenha essa consciência. É uma referência? É uma referência. É uma meta que nós devemos buscar atingir? De fato, mas temos que ter consciência que estamos no primeiro passo com relação a tudo aquilo que ali está elencado. Tenho dito. Marcelo. Pegando a fala da Carminha, né, que fala que a evolução inicialmente ela se conduz de forma aritmética e depois de forma geométrica, a gente sabe que, na verdade, quando um Airbus vai alcançar aí as alturas, 80% da sua energia é para que ele saia do chão, é para que a gente saia da inércia. Para aqueles que já foram pobres ou tiveram algum amigo pobre que teve que empurrar um carro, né? Não digo para aqueles que nunca empurraram. Sabe que o início é mais difícil, mas logo depois que ele começa, fica mais fácil e aí, se Deus assim permitir, pega no tranco e a gente vai embora. A gente é muito parecido com isso. É natural que nesse primeiro momento aí do homem de bem, nós temos, obviamente, todas as sementes de todas as virtudes. Por quê? Porque a nossa essência é divina. Então, até o diabo, caso ele existisse efetivamente, a essência dele é o amor. Né? Então, quer dizer, temos em nós latentes todos esses germes. Né? Já empurrei muito o carro. Não vi quem era, não, mas tudo bem. Então, a Bruna. Foi a Bruna? Duvido. Ainda mais essa cara aí de latifundiária. Mas olha só, o que acontece?
é natural que quando a gente comece, as nossas virtudes elas vão aparecendo, vai ficando mais fácil. E mais fácil ainda, gente, ou menos difícil, é quando a gente se alia a pessoas que querem fazer o bem, falar do bem. Precisamos estar juntos de pessoas assim, que nos elevem as qualidades. Por quê? Porque fica mais fácil, e todos nós aqui, né, de mãos dadas, a gente forma uma corrente. Então, estar nesse grupo já é naturalmente caminhar para os homens de bem. Já empurrei muito Fusquinha. Fusquinha é legal. Entendeu? Aí, moral da história. Então, Carmen tem toda a razão, aritmeticamente, depois é geométrico, porque fica mais fácil ou menos difícil essa caminhada. Fusquinha da minha mãe. Ah, a Bruna tinha 15 anos, muito bem. Uno, né? Eu conheço Uno. Fim. Mais alguém, Patrícia? Não. Ninguém tem carro quebrado. Vai. Então, quando a gente acolhe essa luminosidade do Evangelho, como diz os nossos irmãos cristãos, né? Depois que eu sou batizado, nova criatura eu sou. E quando a gente acolhe a luz do Evangelho, da doutrina espírita, um novo tempo deve se iniciar. Paulo dizia, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou deve ser. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, tem uma música na época da mocidade, né? Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Então, estamos realmente andando como filhos da luz? Estamos verdadeiramente iluminando os passos dos cegos em relação à vida que continua após a morte? Façamos uma reflexão da nossa experiência como religioso. Se realmente estamos só falando da boca para fora, ou pelo menos estamos nos esforçando a colocar todos os ensinamentos no nosso dia a dia em prática. Então, essa é a nossa responsabilidade. Porque, como diz no final do texto, dia virá que será cobrado, né, a responsabilidade nossa em relação a essa divulgação, em relação a esse compromisso assumido antes mesmo de reencarnarmos. Não, André, você, por ter ajudado a empurrar Jesus para ele para a cruz, você nessa vai voltar como espírita para ver se melhora um pouquinho, porque senão é mais 100 anos lá no umbral. Assim, Senhor, então me dá essa oportunidade, pelo amor de Deus, né, que eu vou tentar dar mais uma caminhada. Então eu não posso, com a responsabilidade que eu tenho enquanto espírita cristão, como diz o texto dos bons espíritas, enquanto espírita cristão, enquanto cristão espírita, eu não posso cruzar os braços. E aí, terminando, ele diz, né? O espírita não deve contentar-se com o que se é, mas buscar o que se deve ser. Então, nós não nos devemos nos contentar, não, tá bom, já chega. Consegui conquistar um objetivo, né? Busquei me melhorar, mas buscar sempre o que há de melhor em todas as coisas. De uma forma digna, honesta, com benevolência, com amor. Então, buscar a perfeição. A Ana E quer aqui, falar, André. pode. Ativa o som, Ana. Ativei. Boa noite a todos. Dentro dessa fala agora do André, eu fui lá atrás, e eu acho que eu já até comentei isso aqui uma vez. O meu primeiro livro espírita, eu recebi como presente de 15 anos. Uma festa de debutantes, eu recebi um livro espírita. E aí eu falei, nossa, eu católica, de família católica, eu falei, nossa, como é que uma pessoa numa festa de 15 anos dá um livro espírita? Por que isso? Mas aquilo aguçou a minha curiosidade, eu li o início, e aí eu falei, não, eu não tenho entendimento para ler esse livro, não dá. E guardei ele no armário, e ele ficou lá 26 anos guardado. E eu vim pegar esse livro depois
quando eu fui tentar entender o que era o espiritismo. Mas aquela sementinha foi plantada lá atrás, porque eu guardei o livro, que eu pensei, não, eu poderia naquele momento pegar aquele livro e dar para alguém que fosse espírita. Então eu falei, não, eu ganhei esse presente. Um dia eu vou entender o que está nesse livro, porque ele era um livro muito complexo para quem não está aberto ainda para entender o que está ali. E eu vim pegar esse livro depois, num outro momento em que eu quis entender o que era o espiritismo. E eu fui entender, eu fui buscar isso por uma passagem que eu vivi, e foi um momento assim, não vou colocar um momento pesado, porque hoje eu sinto que não era um momento pesado, era um momento em que alguém se materializou, né? O meu irmão estava num local totalmente diferente, e ele, no estado terminal, ele apareceu para mim e falou para mim, olha, é um outro caminho. E aí eu fui descobrir que naquele momento ali eu estava realmente sendo chamada a conhecer a doutrina espírita. E fui olhar para trás e entender que cada passo eu já estava sendo acompanhada e amparada por espíritos, mas que eu não tinha o conhecimento ainda, eu não tinha me aberto para isso. Então, eu acho que a nossa responsabilidade não é só o nosso estudo, o nosso aprimoramento, é também mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas a conhecer. Porque quando nós guardamos aquilo só para a gente, é mais difícil para o outro entender. Quando aquela pessoa que me deu aquele livro dos espíritos, que hoje já não está mais encarnado, mas naquele momento ali ele falou, ele pensou, de alguma forma eu estou dando um presente que ela não tem nem noção do quanto vale. E só hoje eu entendo isso. Então, eu acho que a nossa responsabilidade quanto espíritos também além do nosso comportamento, da nossa forma moral, mas também mostrar isso. Através de uma palestra, através do dia a dia, das nossas atitudes, eu acho que isso também ajuda bastante a gente melhorar o que está ao nosso redor. É isso, obrigada. E aí você vê como foi importante, né, esse livro, essa situação com seu irmão. E aí nos lembra de uma outra passagem do livro Cartas e Crônicas, se eu não me engano, que haviam dois amigos muito próximos e um era espírita, né, atuante, mas ele não conversava sobre religião, porque ele dizia que religião era coisa que não se conversa. Como o ditado popular, né, que futebol, política e religião não em prática, verdade, não se discute. E aí o outro amigo que não era religioso morreu, desencarnou. E esse amigo que ficou, o espírita, ficou com saudade, saudoso, aquela situação toda, procurou saber, pedir espiritualidade para saber como estava ele no plano espiritual. Algum tempo se passou, né? E ele, em sonho, depois que adormeceu, durante o sono, ele foi levado até esse irmão, esse amigo. E esse amigo estava num hospital. Chegando lá, quando o amigo que estava desencarnado, né, ouviu, abraçou ele, feliz da vida, aquela coisa toda, e falou assim, meu irmão, olha só o que aconteceu comigo. Eu morri e eu vi que a vida continua. Aí o outro falou assim, meu irmão, eu sei disso. Eu revi os meus amigos, os meus parentes. E o outro falou assim, eu sei, meu irmão, ninguém morre, a vida continua. E o pior, tudo aquilo que eu fiz, os meus erros, aqui eu vi que eu vou ter que voltar para poder pagar. Meu irmão, é a lei de causa e efeito. Não aconteça nada que a gente faça em desequilíbrio da lei de justiça e de amor, que a gente não volte para ficar quites com essa mesma lei. E aí ele foi falando um montão de coisas e o amigo fez, sim, meu irmão, isso é verdade. E aí teve uma hora que ele parou e falou assim,
você não é fulano. Esqueci o nome agora. Você não é fulano, sai daqui, você não é fulano. Esse meu amigo, ele não sabia nada disso. E aí ele entra em desequilíbrio, o espírito desencarnado, e aí vem os amigos espirituais, com passos magnéticos, coloca ele de novo na cama, e ele acorda. Ele é trazido outro espírito encarnado, acorda novamente no leito, suando, né? E ele viu que ele poderia ter alertado o melhor amigo dele ao longo desses anos todos, falando, né, sobre a semeadura, né, falando que a colheita é obrigatória, falando da imortalidade de alma, falando dos mundos habitados, ou seja, falando da doutrina espírita, porque essa é a nossa responsabilidade. É por isso que aqui estamos, conforme disse a nossa irmã agora, mas não é só aprendermos e estudarmos, é desenvolver a outra asa, que é a asa do amor, porque muitas das vezes, assim como disse na mensagem, o doutor Bezerra de Menezes, o outro falando, né, há muita falsidade no meio espírita, mas há muita falsidade em todas as religiões, porque somos humanos, somos pessoas e somos falhos. E a doutrina espírita, ela não veio para os sãos, Jesus não veio para os sãos. A doutrina espírita veio para nós que estamos em caminhada evolutiva. A doutrina espírita veio para nós para que continuemos entendendo que somos espíritos falhos, devedores, mas somos aprendizes do Cristo e que um dia alcançaremos a perfeição, mesmo chegando, né, no final retardatário, como disse Berlim. Então, somos realmente, estamos fazendo com que a nossa luz, estamos andando como filhos da luz, estamos tendo a responsabilidade, o compromisso desse talento que Deus colocou em nossa existência para nós nos melhorarmos e para ajudar os outros que se melhorem. Então, que a luz infinita de nosso Mestre Jesus possa realmente abençoar todos nós e que a gente tenha um pouco mais de atenção no dia a dia para que não percamos as oportunidades que Deus coloca na nossa frente para sermos melhores. André. Oi. A Patrícia estava sugerindo que a gente colocasse a música Filhos da Luz, mas eu fui dar uma caçada na internet e ela não tem gravação em CD, só alguém tocando violão ou um coral cantando. É uma música antiga que não foi gravada assim. Mas eu tenho duas opções para você. O que já está no ponto é Estrada de Damasco, de Alan Filho. E a outra é Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, que você falou aí há pouco. Um dia todos nós seremos anjos. E eu queria pedir a Rosiane, minha querida, está ouvindo? Isso, né? Eu tinha te pedido para que você fizesse a prece de encerramento. Eu poderia te tomar essa prece de encerramento e trazer para mim? Então, eu ia inclusive pedir para alguém fazer, porque eu não estou me sentindo bem. E aí eu ia até botar no chat, mas eu ia fazer do mesmo jeito, mas já que você falou, tá tranquilo, passo para você. É interessante como é que se toma prece assim de uma irmã, né? Porque eu já estou querendo ser melhor hoje, aproveitando essas poucas horas da noite para tentar ganhar mais um bônus hora. Porque eu conto com a Dona Maria Regina, mas eu tenho que procurar também fazer minha parte. Agradecemos, Jesus, por esta verdade santa, que nos deu a oportunidade de, nessa presente existência, poder entender um pouco mais o Teu Evangelho. Perdoe-nos, Senhor, a nossa ignorância espiritual. Perdoe-nos, Senhor, a nossa pequenez. Ampara-nos, Jesus. Ampara-nos, Senhor, para que mesmo caído tenhamos força de levantar e continuar nesta caminhada. Não permita, Senhor Jesus, que nos percamos nos erros da nossa estrada evolutiva, mas abençoe-nos iluminando para que possamos sempre ter uma palavra de conforto, um gesto de carinho, uma mão estendida. Abençoe, Jesus, a todos nós. Abençoe a todos esses irmãos que retornam à pátria espiritual.
de uma maneira tão triste. Mas abençoe principalmente todos esses irmãos que aqui ficaram, que eles possam ter o entendimento desta verdade santa e bendita do teu Evangelho. Ampara-nos, Senhor, que da nossa boca, da nossa voz, possa sempre sair a palavra da tua luz, a palavra do teu Evangelho. Que o exemplo se faça muito mais presente, além das palestras, além das orientações, que a cada dia possamos plantar um pouco mais, para que a colheita seja de amor e luz. Ampara-nos, Senhor, conforta-nos a todos nesse momento de sofrimento e dor. Não permita, Senhor Jesus, que nos entristeçamos, que possamos ter a alegria do bem viver, porque a vida é uma bênção para se renascer. Não é tão simples. Então aproveitemos cada minuto para que possamos nos ajudar, porque aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Ampara-nos, Senhor, dai-nos força, para que possamos sair dessa existência e poder dizer: combati o bom combate, eu fiz de tudo que podia ser feito em benefício do próximo, em benefício de alguém, mas principalmente em benefício de mim mesmo. Louvado seja Deus, que a luz infinita de nosso Mestre Jesus nos ampare a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Excepcional, maravilhoso trabalho. Mas, André, se fosse lá na comunidade, você não estava puro, não. Graças a Deus que essa espiritualidade bendita nos ilumina você principalmente, para nos trazer lições maravilhosas como esta dessa noite. Parabéns a você por merecer, essas companhias maravilhosas. A gente, desde o início, desde o início aqui, nós fomos envolvidos por uma energia amiga que já nos acompanha. E nos pedido, porque falar da responsabilidade de ser espírita é muito grande. Então, que bom que a gente foi amparado nesse estudo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.